Um bom dia, meus amados irmãos. Mais um dia na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui dando início, a nosso momento devocional, a nossa live devocional dessa manhã, hoje, quarta-feira, dia 29. Estamos aí terminando mais um mês, com novas perspectivas. Eu acredito que cada manhã que o Senhor nos dá para vivermos, nós temos que abraçar como uma oportunidade de podermos estar na sua presença, aprendendo do Senhor, escutando a voz do Senhor, para que nós possamos realmente fazer a vontade do Senhor em nossas vidas. Eu quero agradecer aos amados essa manhã que estamos aqui juntos e podermos compartilhar todas as manhãs essa palavra aqui ao vivo, você na sua casa, eu aqui na minha casa junto com minha família. Já se tornou um momento para nós também aqui de compartilhamento da palavra de Deus, instruções no nosso lar dessa palavra bendita. Então eu quero agradecer a Deus porque você está aqui conosco, Estamos aqui com as primeiras pessoas entrando na nossa programação e eu quero agradecer ao Senhor. Quero agradecer ao Senhor porque verdadeiramente o Senhor tem abençoado as nossas vidas, Tem trabalhado nos nossos corações e eu espero que Ele esteja falando aos nossos corações, ao teu coração, ao meu coração, nessa manhã, tá? Nós estamos aqui com um probleminha no som, nós vamos ajeitar aqui o som, tá bom? Eu vou pedir para o Rafael desligar aqui um pouquinho o som e mexer no cabo, não adianta mexer com ele ligado, Isso. Isso. E nós vamos acertar o som aqui, irmãos. Já vamos acertar o som e aí nós vamos estar aqui com vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou já pedindo para você abrir a tua Bíblia, no Salmo de número 15, tá certo? Salmo de número 15. Nós, ao vivo, é assim, está voltando o som aqui agora, tá certo? Então, ao vivo é assim, Temos esses probleminhas aí, por mais que a gente possa estar se preparando, testamos tudo aqui antes, de fazer a live, e na hora de fazer a live sempre vem esses problemas. Sabemos também que quem luta, ao contrário daquilo que nós estamos fazendo aqui, nós sabemos muito bem quem é, Sabemos que, por mais que oremos, anda sempre bramando como um leão, ao nosso derredor, E nós não podemos esquecer os seus ardis, Então vamos ler a palavra de Deus nessa manhã. O Salmo de número 15 diz assim a palavra de Deus da minha versão: Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra seu companheiro. A seus olhos, o ímpio é desprezível, mas dedica honra aos que temem o Senhor. Mantém a palavra empenhada e, mesmo saindo prejudicado, não volta atrás. Não empresta seu dinheiro com usura e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim conduz a sua vida caminhará seguro e em paz. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra santa, que nessa manhã traz esperança ao nosso coração, ao coração dos justos, ao coração daqueles que estão com uma consciência em paz diante do Senhor. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Que ela possa sondar em cada aspecto nessa manhã a nossa vida. Eu oro te pedindo perdão pelos meus pecados, nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu fui conduzido a esse salmo aqui nessa manhã, e já havia meditado nesse salmo algumas vezes, sempre medito. Esse salmo fala sobre o cidadão dos céus, ou o homem de Deus. Mas eu preferi dar um outro título aqui
para essa devocional nessa manhã, eu preferi dar o título de um cristão ou o cristão inabalável. O cristão inabalável. Sim, inabalável. Por quê? Porque sabemos que existem as forças do mal que vão tentar sempre tirar o nosso foco daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, daquilo que Deus singularmente colocou para cada um de nós. Sim, meus irmãos, porque singularmente Deus tem uma obra para cada um de nós. Ele nos deu tarefas a cada um de nós. São tarefas distintas, são tarefas diferentes, que estão envolvidas em um todo, como um corpo, né? Paulo já resumiu muito bem, né, na sua carta ali, né, falando do corpo de Cristo, né? Ele está dizendo da igreja, ele está falando que cada membro, cada parte desse corpo, por mais singular que ela seja, ela faz parte de um todo, ela está a trabalho do mecanismo inteiro, de um corpo inteiro. E é isso que parece que nós perdemos ao longo da passagem do tempo, devido ao egoísmo, ao individualismo que foi penetrando dentro da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao ponto de pessoas pensarem que podem largar o corpo, sair do corpo, simplesmente, e tocarem as suas vidas cristãs sozinhas. Essa é a grande sutileza do diabo no século XXI, na igreja do século XXI, dizendo que você pode faccionar, né, o corpo, que o corpo pode ser faccionado. Nós sabemos muito bem que o Senhor quer que nós estejamos juntos, unidos, que você não pode ser cristão sozinho, que para ser um cristão você tem que fazer parte de uma parte de um corpo. Sim, porque eu não estou falando da igreja institucionalizada aqui nessa manhã. Eu estou falando de um grupo de pessoas que se reúnem e que esse grupo de pessoas são juntas das partes de um corpo maior, que é o corpo de Cristo Jesus, espalhado em toda a face da terra e durante todos os séculos. E enquanto houver o tempo dessa terra, vai continuar existindo, porque diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. A grande meditação nessa manhã será que eu sou esse cristão inabalável? Será que eu estou vivendo isso que esse salmo está me indicando aqui nessa manhã? Será que eu posso dizer que sou um homem de Deus? Será que eu posso dizer que eu sou uma mulher de Deus, um jovem de Deus, alguém que está sendo utilizado pelo Senhor para a glória do nome dele? Sou um cristão inabalável, porque aqueles que estiverem praticando essas coisas não terão uma vida abalada. O inimigo poderá se levantar contra ele. As forças do inferno, na verdade, vão se levantar contra ele. Essa semana, uma serva de Deus mandou para mim uma mensagem, me lembrando o texto de Neemias, um livro que eu estava pregando antes de pensar na construção lá em Capão da Canoa. Estamos com a construção marcada para setembro, ainda está marcada, mas só Deus sabe se ela vai ocorrer ou não, e nós estamos nas mãos de Deus e não nas mãos de homens. Mas sabemos que Deus dará no tempo dele à igreja a sua construção. Já preparou os recursos, já preparou todas as coisas, porém nós estamos sempre nas mãos de Deus, com o coração em paz, não ansioso, porque quando Deus coloca alguma coisa em nosso coração, não é para provocar ansiedade. Preste atenção no seu coração essa manhã. Se o seu coração está ansioso por alguma coisa, não foi Deus que colocou aí. Não é o Espírito Santo que está te levando a essa ansiedade, porque o Espírito Santo, na verdade, é amor, paz, longanimidade, bondade, alegria, mansidão, domínio próprio. As coisas de Deus não trazem ansiedade. O Senhor falou que nós lançaríamos sobre ele as nossas ansiedades.
O apóstolo Pedro fala isso na sua carta, lançando sobre ele as vossas ansiedades. Então Jesus não coloca ansiedade sobre nós. Eu conheço muitos colegas pastores, né, que estão ansiosos. E muitas vezes eu também fiquei assim, ansioso com alguma coisa. E tenho aprendido que quando existe alguma ansiedade no meu coração, alguma coisa, alguma expectativa, criando uma expectativa no meu coração que vem me trazendo, me tirando a paz, para até que aquilo aconteça, eu falo, poxa, isso não pode ser de Deus. Isso é da minha carne, isso é da minha natureza, isso é meu velho homem que está se levantando. E eu não quero ouvir mais o meu velho homem. Eu não quero dar ouvidos à minha natureza humana. Eu quero dar ouvidos à natureza nova, que é espiritual, que é fruto do Espírito Santo. Então, nessa manhã, um cristão inabalável, aqui estão as características de um cristão inabalável, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. O salmista ele começa dizendo o seguinte, ele faz uma pergunta, e essa pergunta ele está fazendo para ele mesmo. Essa pergunta, ela é um salmo de Davi. Davi estava sondando o seu coração. Ele estava fazendo uma pergunta filosófica aqui muito importante. Eu creio que nós temos que estar fazendo sempre perguntas para o nosso interior, diante de Deus. A pergunta de Davi, ela é muito importante, porque ele queria saber quem poderia habitar ou se hospedar. Essa tradução aqui é muito maravilhosa, eu gosto muito dessa tradução, porque ela traz um sentido mais pessoal, né, do texto original hebraico. O Senhor, quem poderá hospedar-se em teu tabernáculo? Eles não estão falando de um tabernáculo na terra, até porque Davi ainda não tinha lá o tabernáculo do Senhor, né, ali na cidade de Siló, né, e estava lá a arca do Senhor, ele estava pensando em um tabernáculo, mas com certeza Davi estava pensando aqui no tabernáculo onde Deus habita, no tabernáculo celeste, aonde o Senhor está, aonde ele reside para a glória do seu nome. O Senhor está em todos os lugares, mas nós temos que pensar sempre um local santo, e é ali que Davi está fazendo essa pergunta. Ele quer saber quem poderá. Ele olhava para todas as pessoas da terra, ele olhava para ele mesmo e ele estava preocupado com isso. Veja que as nossas preocupações hoje em relação a hospedar-se com Deus ou morar no céu, né? Elas não estão muito incluídas no nosso dia a dia. Nós não somos aqueles tipos de crente hoje que estamos tão preocupados com essas coisas. Estamos preocupados com tantas outras coisas. Eu estava falando com meu filho aqui antes de começarmos essa meditação, já estamos preocupados com outras coisas. Quando a nossa grande preocupação, a grande inquirição do nosso coração deveria ser, puxa, quem poderá habitar no tabernáculo do Senhor, em teu tabernáculo, Senhor? A segunda pergunta que ele faz é, quem há de morar no teu santo monte? E ele está ali em espírito, meditando, parando, pensando. Ele quer obter as respostas de Deus. E ele está meditando com certeza na palavra de Deus. Davi tinha ali as leis, as tábuas, ele tinha ali os livros. Ele estava ali com os livros, pelo menos os 5 livros da Bíblia, ele estava ali com ele nas suas mãos, que eram o livro que Deus deixou para que os reis meditassem, para que as pessoas, os líderes meditassem. Talvez se nós parássemos e pensássemos nessas coisas, nós seríamos muito mais prudentes, né? Em saber se estamos nesse santo caminho. E aí ele começa a dizer sobre um cristão inabalável, sobre um homem, sobre as características do morador do céu, de alguém que vai habitar com Jesus. Quais são as suas atitudes hoje, aqui na terra? E é isso. Então ele começa dizendo, ele anda sinceramente e pratica a justiça. A minha tradução aqui diz que aquele que é íntegro em sua conduta, íntegro em sua conduta e pratica a justiça, pratica o que é justo.
O que é integridade? É o que nós estamos fazendo, o que está faltando hoje. Como precisamos de integridade hoje? O que a palavra significa? Qual o significado dessa palavra integridade? No texto original, a integridade aqui significa que não há como aquela pessoa sair de dentro daquele formato. Essa é a semântica dessa palavra. Ela é íntegra, ela é total. Ela é aquela pessoa que você conhece e ela não tem variação no seu caráter. Ela é aquilo que ela está apresentando para você. Ela é aquilo realmente que se apresenta, né? Hoje, o dia de usar máscaras, né? Nós sabemos muito bem que muitas máscaras reais estão caindo diante das circunstâncias. Nós estamos vendo pessoas que pareciam ser íntegras, pessoas que nós confiamos muitas vezes, né? O nosso voto, demos a elas um voto de confiança, pessoas que nós conhecemos e que apostamos, né, nelas que realmente elas seriam pessoas que saberiam lidar com as coisas santas, com as coisas de Deus, que nós vimos nela uma integridade e que nos decepcionaram, e que nos decepcionam. Às vezes as esposas estão decepcionadas com a integridade de seus maridos. Os maridos estão decepcionados com a integridade de suas esposas, porque, infelizmente, somos todos falhos, temos necessidades, nós falhamos sim, mas essa integridade, essa coisa de que ele começa dizendo sobre palavra, de manter, e ele vai terminar no Salmo dizendo isso, ele está falando aqui que uma pessoa inabalável, que um morador do céu, aquele que vai habitar com o Senhor, ele não pode ser uma pessoa de duas palavras, ele não pode ser uma pessoa sem integridade, ele não pode ser uma pessoa que deixa vazar, como o texto original aqui diz, né? Deixa vazar aquilo que ele é. Não, ele é íntegro, ele é completo, ele é inteiro. Ele se apresenta e você pode confiar nessa pessoa. Ah, pastor, hoje não existem pessoas que você pode confiar. Realmente os dias são difíceis, mas sempre tem as pessoas que você pode confiar, sim. Existem essas pessoas. Existem pessoas que você pode confiar. Pessoas que são tementes a Deus. São essas pessoas, são essas que o salmista está falando aqui, que são íntegras. Diz aqui que ela fala a verdade em seu coração. Veja que ele está falando aqui que essa pessoa, em primeiro lugar, é uma pessoa que sonda o seu coração. Ela não é simplesmente uma pessoa que pronuncia verdades. Pronunciar verdades qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, aplicar na frente dos outros, falar de Jesus, falar das verdades de Jesus. Agora essa pessoa, ela diz que ela fala a verdade a si mesma. Aqui diz, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade. Aqui o texto mais próximo, aqui é a minha segunda tradução, que ela fala a verdade em seu coração. Então, o homem de Deus, o cristão inabalável, a mulher de Deus, o cristã inabalável, é aquela que vai permitir-se deixar-se sondar. Ela vai ver se o seu coração está sendo enganoso. Porque a palavra diz, enganoso é o coração do homem e tremendamente corrupto, quem o conhecerá? E Deus diz, eu, o Senhor, esquadrinho os corações. Preste bem atenção, que essa pessoa não é alguém que só proclama a verdade. Eu venho aqui e proclamo para você a verdade. Isso qualquer um pode fazer. Existem muitos homens proclamando a verdade. Existem muitos pastores proclamando a verdade, muitos presbíteros, muitos evangelistas. Agora, como é essa pessoa no seu íntimo, consigo mesma, diante de Deus? Essa é a grande questão. Como é que essa pessoa é diante de Deus, o Deus que sonda os corações? Ela é uma pessoa que está falando a verdade
em seu coração e para si mesma. Porque uma das coisas que um verdadeiro homem do céu, mulher do céu, que vai morar nos tabernáculos eternos, ele precisa entender que ele é falho, que ele tem uma tendência para cair. E por isso, ele nunca deve confiar nos seus pensamentos, nas suas decisões, nas suas atitudes. Que na verdade, dentro de nós existe um ser falso, em todos nós, e que tenta tomar o controle sempre do nosso eu. E por isso nós devemos dobrar os joelhos e ver, será que eu estou falando? Isso é verdade realmente? Eu amo o Senhor realmente? Eu amo Jesus ao ponto de entregar minha vida a qualquer momento, fazer aquilo que Ele me pede? Sabe, tem pessoas que têm medo de fazer uma oração assim: Senhor, eu te entrego a minha vida. Faz de mim o que o Senhor quiser. Tem pessoas que pensam assim: bom, não vou fazer essa oração, sabe por quê? Porque senão de repente o Senhor vai matar minha filha, o Senhor vai mandar uma doença, o Senhor vai me colocar à prova. Isso não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus da Bíblia. Isso é um Deus pagão. Isso é um Deus do panteão cananeu. Esse é o Deus desse século. Porque o nosso Deus, Ele quer mesmo que você se entregue a Ele, que você seja sincero no seu coração. Não adianta a tua boca estar cheia de verdades, se o teu coração está cheio de mentira. Ah, pastor, mas a boca fala do que o coração está cheio. Mesmo as palavras que saem de nossas bocas, que são verdade, podem estar sendo motivadas por um coração maligno. Essa é a grande questão. Por isso que precisamos do Espírito Santo, porque Deus só receberá aquilo que for dito e vivido em espírito. Deus busca adoradores que o adoram em espírito. Então, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade, um coração quebrantado, um coração humilde. Hoje pela manhã aqui eu já recebi uma notícia de atitudes de pessoas, e algumas pessoas que eu tenho que conversar, e aí o meu coração na hora, o meu coração mal se irou com as notícias, mas o coração de Cristo, que está plantado em mim, que está plantado em você, este coração já começa a trabalhar, dizer: olha, essa pessoa não sabe o que está fazendo. Essas pessoas não sabem, elas precisam de instrução, elas precisam ser ouvidas, as suas motivações precisam ser conhecidas, e você precisa corrigi-las, dizer a elas que elas precisam viver a verdade, que eu estou sondando elas, por isso essas coisas chegaram até você, para que você estenda a mão, a ajude. Por isso que o versículo 3 tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, preparando, que é a terceira característica de um homem cristão inabalável. Diz que ele não usa a sua língua como maledicência, que nenhum mal faz ao seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. A coisa mais triste que tem é você estar caminhando com uma pessoa, você está andando com pessoas, você está abrindo o coração para essas pessoas, falando das tuas fraquezas com sinceridade, porque a gente fala das fraquezas para as pessoas que nós conhecemos, que temos confiança, e de repente você vê aquela pessoa de uma forma intempestiva, sem nenhum motivo, começar a usar a sua língua com maledicência. Aqui na outra tradução que eu separei o tópico diz: não difama com a sua língua. Meu Deus! Quantas pessoas estão cometendo esse pecado terrível? Não conhecem as pessoas. Não conhecem. Uma serva de Deus colocou aqui esses dias um texto no Facebook
que eu anotei aqui, não vou falar o nome dela que não precisa, mas eu anotei o que ela postou aqui, o que ela aprendeu de Deus. Ela diz assim: Deus me ensinou isso. O cristão tem que ser justo no que fala, no seu modo de agir com o próximo. Só Deus pode julgar, porque Ele nos sonda e conhece. E ela conclui: vamos deixar claro, o que você sabe, entre aspas, por terceiros, você não sabe. O que você sabe, entre aspas, por supor, você não sabe. E o que você sabe, entre aspas, porque você ouviu falar, você não sabe. Você não sabe. Eu não conheço as pessoas, você não conhece. Eu não conheço meu filho que está aqui, eu não sei o que está passando no seu coração. Eu não conheço minha esposa que está aqui, por mais que eu viva com ela 25 anos, conheço ela em alguns aspectos, mas não conheço ela totalmente, como ela também não me conhece totalmente. Mas sei que sobre mim, sobre minha pessoa, sobre a pessoa dela e dele, existe um mandamento de não usar com maledicência e nem maldade nada contra o meu semelhante, não lançar calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Ou seja, aquela pessoa é aquela pessoa que não difama com a sua língua, querido. Veja essas três, eu queria que você parasse e pensasse nessa manhã, nessas três características de um cristão inabalável. O homem que vive por essas coisas, ele é inabalável. Eu tenho alguns votos diante de Deus, e diante desse versículo nessa manhã, eu tenho que me lembrar de um voto que eu fiz com Deus, que é o meu quarto voto, que eu escrevi em todas as minhas Bíblias para que eu sempre estivesse lembrando. Eu fiz esse voto no dia 16/3/2009, porque eu entendi, lendo a palavra de Deus, lendo todas as coisas, eu entendi. Esse voto diz assim: nunca passarei adiante algo que prejudique alguém. O que é isso? Isso é não difamar. Por quê? Porque eu não sei. A palavra de Deus diz que você não deve aceitar acusação contra ninguém se não tiver no mínimo 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. Mas você já viu os noticiários da televisão? Você já olhou como é que estão as notícias? Pessoas caluniam, pessoas difamam. E os cristãos estão indo pelo caminho do mundo. E os crentes que esperam um dia habitar no céu, eles esperam um dia habitar no céu, mas eles pensam que vão habitar no céu porque são pessoas que estão aí lutando, esmagando, sabe? Não, eles não vão lutar. Deus, como eu já falei, Jesus não precisa de defensores, Jesus precisa de testemunhas. Quando vires as vossas obras, quando virem as boas vossas obras, glorificarão o vosso Pai que está no céu. Quando virem a vossa unidade, saberão o mundo que eu estou no meio de vocês, que o Pai está no meio de vocês, que Deus está no meio de vós. E nós estamos indo para as periferias, nós estamos indo para outros caminhos. Eu só vou ficar nesses 3 tópicos aqui hoje, irmãos. Já avançou o horário, e eu quero refletir com você nesses 3 tópicos sobre um cristão inabalável. O homem inabalável é aquele que anda sinceramente e pratica a justiça. Ele fala a verdade em seu coração. Veja que ele está falando a verdade em seu coração, é com ele mesmo. Então ele sonda seu coração com Deus e ele fala das coisas que ele sabe. Ele fala das coisas que ele vive. Muitas vezes, tudo está focado no que nós dizemos. Nós focamos muito na palavra, na escrita, nós focamos muito nessas coisas, quando o cristianismo ele está focado em atitudes. Lembrando de uma ilustração que eu aprendi com um velho pastor há muitos anos atrás, ele dizia o seguinte:
que um homem mudou para um prédio onde morava um cristão. E quando ele chegou com o seu caminhão de mudança, aquele homem e os seus filhos, juntamente com a sua esposa, foram lá, foram os únicos que foram receber aqueles novos vizinhos. E disse que ele recebeu aquele vizinho chegou, achou ele muito gentil, e ele falou: olha, nós viemos aqui para ajudar o senhor a descarregar o seu caminhão, colocar as suas coisas. Se o senhor precisar de alguma ajuda para arrumar na sua casa, mas eu e meus filhos, minha esposa, estamos aqui. Meu nome se apresentou os filhos, apresentou a família. E ali aquela família achou aquilo muito, muito diferente, né? Porque eu não sei se na tua casa, se encostar um caminhão agora de uma mudança, se você vai lá oferecer o teu serviço ao vizinho. Então, aquele homem fez isso e ele ajudou. E ali ele foi fazendo amizade com aquele homem, e ele depois chegou e falou o seguinte: ele começou a orar por aquele homem. E sempre muito solícito, um dia ele revelou àquele homem que ele era um servidor, ele era um servo de Jesus Cristo, ele e sua família. Aquele homem via ele saindo da sua casa com a sua Bíblia, e um dia ele convidou aquele homem, logo nos primeiros meses que ele mudou ali, ele convidou aquela família para visitar a sua igreja. E ele falou: olha, é o seguinte, você é muito querido, né? Eu gostei muito de você. Sei que você é um homem que tem demonstrado ser um bom homem. Mas eu estou lendo um livro. E assim que eu terminar esse livro, eu vou com você sim, na sua igreja. Eu e minha família iremos com você na sua igreja. E disse que aquele homem falou: tudo bem, né? Então, quando o senhor terminar esse livro, meu amigo, então você me avisa, para nós irmos, quando eu terminar de ler esse livro, irei com você à igreja. E aquele homem começou a orar, e a expectativa foi aumentando no seu coração, porque é assim o cristão. O cristão quer o bem para todas as pessoas que estão no mundo, todas elas, todas. O mais vil, porque ele entende que o mais vil é ele, porque ele precisa de Cristo, e só os mais vil precisam de Cristo, aqueles que entendem quem são. E diz que ele passou o primeiro mês, o vizinho, ele continuou ali, o vizinho não falou nada. Passou o segundo mês, o terceiro mês, e ele já não estava se aguentando mais. Quando chegou com 6 meses, ele falou: bom, ele já deve ter lido aquele livro, né? Eu vou perguntar para ele. Falou para ele: ô meu amigo, você falou há 6 meses atrás que estava lendo um livro e que você, quando terminasse esse livro, você iria visitar a nossa igreja comigo e minha família? Ele falou: sim. Você acabou de ler o livro? Ele falou: sim, acabei de ler o livro. E vou visitar a sua igreja. Domingo agora, irei com minha família. Iremos juntos para a igreja. E aquele homem se alegrou muito, muito, ficou muito feliz. E aí ele chegou e perguntou: poxa, mas eu poderia perguntar qual era o título desse livro? O autor desse livro que você estava lendo? Parece ter sido alguma coisa muito importante. E ele chegou e falou assim: o livro que eu estava lendo era você. Era você. Porque eu já conheci muitas pessoas de igrejas, mas não conheci ninguém como você. Você tem que parar e pensar nisso. Como é que a pessoa está te lendo? Como é que essa igreja está me vendo como pastor dela, a minha família? Como é que as pessoas estão nos enxergando? Elas nos veem como cidadãos do céu, como homens e mulheres de Deus, como cristãos inabaláveis, que andam sinceramente e praticam a justiça, que falam a verdade em seu coração, que não difamam com a sua língua, porque essa é a resposta para aqueles que vão morar com Deus. Ninguém irá morar com Deus se não estiver andando sinceramente e praticando a justiça. Ninguém irá morar com Deus se estiver falando mentiras ao seu próprio coração. Ninguém irá morar nos tabernáculos celestiais se está difamando com a sua língua, em vez de estar orando misericordiosamente por aqueles até que estão lhe perseguindo. Que nós possamos parar e pensar nessa manhã. Essa palavra vem direto ao meu coração. Como eu disse para vocês, essas são as minhas devocionais. E se são as minhas devocionais,
é porque Deus, em primeiro lugar, está falando comigo: meu filho, preste atenção, ande sinceramente e pratique a justiça. Fale a verdade em seu coração. Não difame com a sua língua. Para mim, o pior dos pecadores. E eu estou compartilhando o que Deus está falando comigo. Eu espero que Ele esteja falando com você também nessa manhã. Vamos orar. Meu Pai querido, meu Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, sempre. E dizer, Senhor, que quero morar contigo sim, Senhor. Porque foi para isso que o Senhor me salvou. Não foi para me perder, não foi para estarmos perdidos, mas foi para isso que o Senhor nos salvou. O Senhor sabe, Senhor, que o nosso coração, ele é dúbio. O nosso coração, ele é enganoso. E nós precisamos que sempre o Senhor esteja nos exortando a repassarmos a limpo a nossa vida. E nessa manhã é isso que o Senhor faz conosco, comigo e com os meus irmãos que estão ouvindo essa mensagem e com todos aqueles que terão a paciência de ouvir essa mensagem. Senhor, me faz andar sinceramente praticando a justiça. Senhor, nos faz andar sinceramente na prática da justiça. Senhor, nos faz falar a verdade em nosso coração. Senhor, nos livra de difamarmos com a nossa língua o nosso semelhante. Em nome de Jesus, Pai, que eu coloco esses pedidos diante do Senhor, agradecendo ao Senhor pela exortação dessa manhã. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. No teu santo nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Deus abençoe a sua quarta-feira. Hoje nós temos programa de rádio, né? Estou retomando, peço oração dos meus amados irmãos, estou retomando minhas atividades evangelísticas. Estou visitando hoje, junto com minha esposa, na parte da tarde, a Casa de Recuperação das Mulheres, né? A Associação Ecumênica Terapêutica, né? A CTE. Lá, estamos agora lá em Tramandaí, estamos indo a Tramandaí. Peço oração, que estamos retomando as nossas atividades, com todo cuidado, né? Com máscaras, com tudo, né? E também estamos voltando aos programas ao vivo na rádio, porque até agora estávamos com os programas gravados, eram programas que foram feitos e estavam repetindo. Mas hoje estou retomando ali, a partir das 22 horas, às 0 hora, no programa de rádio, na Rádio Osório. Se você quiser continuar me ouvindo, é www.radioosório.com.br, tá? A partir das 22 horas a 0 hora, toda quarta-feira. www.radioosório.com.br. Que Deus abençoe você, que tenha um dia especial e que você pare e reflita nessa mensagem que Deus trouxe ao nosso coração nessa manhã. Um dia cheio do Espírito Santo para vocês.